Pessoal, saudações a todos, professor Glauco aqui falando. Nós vamos começar a nossa aula sobre algas, protozoários e fungos, tá bom? Vai ficar assim mesmo. Primeiramente, para falar um pouco sobre as algas, nós temos diversos tipos de algas espalhadas pelo mundo. Elas são organismos eucarióticos, tá bom? Então a célula dela tem uma complexidade maior do que os procarióticos. Elas são fotossintetizantes, é uma característica primordial delas, tá certo? Porque elas servem de base da cadeia alimentar dos oceanos. Ela é uni ou pluricelular. Ela é uni ou multicelular, ela pode ter uma única célula ou muitas células. Ela é do reino dos protoctistas, ela é autotrófica e aquática, e elas não possuem tecidos verdadeiros. Essa aqui é uma classificação geral das algas, tá bom? Elas não têm tecidos verdadeiros, elas têm essas talofitas, né? Essas talófitas aqui, ó, que aparentam ser tecidos verdadeiros, mas parecem muito com plantas elas, mas não chegam a ser tecidos verdadeiros. Onde é que você encontra essa variedade com facilidade? No mar. Quando você vai na praia, quando está infestado de águas, você sente elas tocando no seu corpo. Você pode até pegá-las, levantá-las, elas não são tóxicas, então elas não vão te representar nenhum mal, tá bom? Vocês podem triscar nela tranquilamente. As unicelulares são componentes do fitoplâncton e elas produzem glicose e O2 no ambiente aquático. Isso aqui é bastante importante, é a principal característica das algas, porque elas fazem parte do pulmão do mundo, tá bom? Elas são as verdadeiras pastagens aquáticas e são responsáveis por ser o pulmão do mundo. Muitos falam que o pulmão do mundo é a Amazônia. A Amazônia, comparado com as algas, é fichinha. Verdadeiros pulmões do mundo são as algas, tá bom? Então por isso é interessante e importante preservar os mares, tá bom? Os fitoplânctons, olha só como as águas são primordiais. Olha só, as algas, elas fazem parte do controle do gás carbônico com oxigênio dentro da água, tá bom? Aqui elas ficam mais ou menos na superfície dos mares, estão vendo? E elas recebem energia direta aqui, ó, do sol, tá bom? Através dessa energia elas vão fazer a famosa fotossíntese, tá aqui, ó. Pegam 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de oxigênio, através da radiação ultravioleta do sol, transformam materiais inorgânicos em materiais orgânicos, que no caso aqui C6H12O6 vai ser a glicose, e vão eliminar 6 moléculas de oxigênio. Então as algas, elas funcionam como as plantas na terra. Elas vão captar a energia solar, pegar o gás carbônico atmosférico da água e vão transformar esse gás carbônico com as moléculas de água em energia e vão eliminar para o meio externo oxigênio, tá certo? Além de fazerem parte da base da cadeia alimentar, alguns outros animais se alimentam dela, e assim vai criando uma cadeia alimentar bem complexa, tá bom? E nós temos as algas unicelulares. Unicelular significa dizer que a alga possui apenas uma célula. Nós temos as euglenofícias, tá bom? Que na luz são autotróficas, ou seja, ela possui duas características. Quando há presença de luz, elas produzem a fotossíntese, até porque elas possuem essa organela aqui chamada cloroplasto, tá bom? Então, através do cloroplasto, elas fazem a fotossíntese. Porém, entretanto, todavia, durante a falta de energia, elas precisam se alimentar, ou seja, durante a noite, elas vão se tratar como heterotrófos, então vão fazer a
fagocitose, que é outra forma de alimentação, que eu vou falar mais na frente, tá bom? Das algas, tá certo? Nós temos as pirofícias, tá bom? Que são as dinoflageladas. São essas aqui, tá certo? Elas possuem um flagelozinho, tá bom? E elas são responsáveis por dois fenômenos, na verdade, não só a maré vermelha. Isso aqui é um desequilíbrio ambiental que causa a proliferação excessiva das dinoflageladas e produz esse fenômeno aqui chamado de maré vermelha. A água do mar fica abarrentada, avermelhada. Em condições normais, as dinoflageladas são responsáveis pelos fatores de bioiluminescência dos mares, tá bom? À noite, às vezes, você tem a percepção que algumas ondas do mar vêm e elas estão brilhando. É justamente por conta dessas bactérias aqui, ou bactérias não, perdão, algas, tá? Nós temos as diatomáceas ou as crisofícias, tá bom? Essas elas são mais fixas, tá bom? E ela possui uma carapaça bem de silício que é decomposta no fundo de rochas de atomitos, tá bom? Ela serve como parte de produção, por exemplo, até de casas antigamente, tá certo? Nós temos as clorofícias ou alga verde. Elas podem ser unicelulares, por isso que elas estão aqui, ó, como unicelulares, ou elas podem ser pluricelulares. Elas são as mais abundantes do fitoplâncton, então elas que produzem maior quantidade de oxigênio no fitoplâncton e servem de alimento para outros seres vivos e são a base elementar da cadeia alimentar dos mares, tá bom? Nós temos as talofitas, tá certo? Que já são algas, ó, pluricelulares, tá bom? Elas não possuem tecido verdadeiro, porém elas vivem também no fundo do mar. A gente pode ver aqui a representação que elas possuem até uma quase raiz rizóide e possuem um talo e os seus, entre aspas, tecidos não verdadeiros são chamados de talofitas, tá bom? Nós temos as rodofícias. Essa aqui é muito comum de você achar no mar, você vê muito essas algazinhas vermelhas, tá? Quando você vai na praia, elas ficam enroscando no seu pé, tá bom? E inclusive elas têm um pigmento acessório, a ficoquerina, que é vermelha, e ficocianina, que é azul. E elas produzem um componente chamado HH, que é usado na fabricação de bolos, sorvetes, meio de cultura de bactérias. Inclusive é usado também como alimento. Aquela algazinha, pessoal, que você vê no seu sushizinho bonitinho, nada mais é do que um componente das rodofícias, tá bom? Então aquela alga realmente é uma alga que você se alimenta e que não te faz mal, tá bom? Essa aqui também que forma esse alimento aqui chamado kombu, que é mais apreciado pelos asiáticos, e são as fenofícias, tá bom? É basicamente isso. Elas são usadas na produção de alginato, que é o similar ao H, certo? Nós temos agora os protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares, eucariontes e heterotrófitos, tá bom? Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, têm uma célula bem complexa e elas só possuem uma célula. Eles são muito presentes em ambientes úmidos. Eles podem apresentar flagelos, cílios ou emitir pseudópodes que promovem a sua locomoção. Podem ser de vida livre, tá certo? Eles não necessariamente podem estar parasitando ou parasitas. Então eles têm essa dupla vida, tá bom? Existem várias formas de alimentação usada por eles, mas nós vamos focar nesse cara aqui, ó, a fagocitose, que eu falei lá no início que eu iria falar. E agora eu vou falar sobre a fagocitose, tá bom? Que nada mais é que eles fazem uns pseudos pés, falso pés, pseudopés, pseudópodes, tá bom? A fagocitose existe uma emissão de pseudópodes, tá bom? Olha só, vamos lá. Primeiro nós temos aqui a representação de uma ameba, tá bom? A ameba, ela encontra uma bactéria e ela começa a fabricar seus pseudópodes, os seus falsos pés, tá vendo? Ó? A formação de fagossomos, ele faz o seu pseudópode, engloba a bactéria, tá bom? E fecha, tá bom?
Aí fecha a bactéria dentro do seu componente. Quando ele fecha, o vacúolo digestivo é formado e é feita a lise, né, a fagolisossomos, que é a digestão da bactéria. Todo o componente é absorvido pela ameba, tá bom? A ameba absorve todos os componentes da bactéria que é essencial para a sua vida e depois ele excreta o que não lhe necessário. É basicamente como um ser humano, pessoal. Nós comemos, passa um processo de digestão e depois nós defecamos o que nós não conseguimos absorver. Isso é um processo de diferenciação de energia básica. Todo ser vivo passa por isso. Nenhum ser vivo consegue se alimentar 100% do outro ser, tá bom? Sempre é perdida energia através de urina, de fezes, entre outras coisas. Protozoários, tá bom? Sua reprodução pode ser através da divisão binária. Uma célula ou um protozoário mãe se divide em outros 2 protozoários. Muito simples até. Alguns fazem parte dos decompositores, isso é bastante importante. Por quê? Porque eles fazem parte da cadeia base da cadeia alimentar, tá certo? Então eles são importantíssimos, tanto os protozoários como os fungos e as águas. Só que a água não como decompositor, a água é o fotossintante, o autotrófico. Já o protozoário e os fungos geralmente eles são decompositores. Bom, nós temos 4 tipos de protozoários. Nós temos os ciliados, os isópodes, os flagelados e os esporozoários. Cada um tem a sua característica. O ciliar, a sua principal característica é essa aqui, pessoal, os cílios, tá bom? Estão vendo? Eles emitem cílios. Sua reprodução é por fagocitose, sua alimentação é por fagocitose. E eles são organismos de vida livre, tá bom? São eucarióticos, como todo protozoário. Nós temos o sarcodínio. O sarcodínio, a principal característica desse aqui é a ameba. E ao diferenciação daquele, ele não possui cílios, você não consegue observar cílios. Porém, ele é capaz de produzir seus próprios pseudópodes, que são falsos pés, para poder se alimentar mais facilmente. Bom, nós temos os flagelados, que são dotados de flagelo, tá vendo? Flagelozinho, que esse flagelo serve para se locomover. A maior parte deles são de vida livre, mas eles são bipolares, são vida livre e alguns são parasitas, como o Trypanosoma cruz, que é o protozoário responsável pela doença de Chagas, que ele vem dentro do barbeiro, por isso que você tem que ter cuidado com um inseto chamado barbeiro, tá bom? É uma doença que faz uma hipertrofia do miocárdio, aumenta o volume do miocárdio ao longo dos tempos. E nós temos os esporozoários, tá bom? Eles não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Essa é a principal característica deles. Todas as espécies conhecidas são parasitas de animais, vivem dentro de animais e algumas causam até doenças graves no ser humano, tá bom? Doenças causadas por esses tipos de ser vivo: amebíase, leishmaniose, toxoplasmose, a doença de Chagas, que eu falei, e a malária. Bom, nós não vamos entrar muito nas doenças. Vamos para frente, vamos direto para os fungos. Os fungos, pessoal, eles são seres decompositores, são eucariontes e heterotróficos. Eles possuem uma parede celular com quitina e armazenamento de glicose na forma de glicogênio. São unicelulares, policelulares, organizados em filamentos chamados hifas, tá certo? Ó, eles têm esse micériozinho onde tem as hifas, tá certo? Que são uma região que poderia ser comparada com uma raiz, né? E nós temos o corpo frutífero, que é aquela parte que a gente vê de fora do fungo, tá bom? Ele se reproduz por 2 formas: o brotamento, que uma célula mãe germina uma filha, tá bom? Estão vendo aí? O brotamento. E a esporulação. A esporulação, pessoal, é essa fabricação desse componente chamado esporângio, onde esse esporângio vai se romper quando ele estiver bem cheio e vai eliminar esses esporos que vão contaminar o local e vai nascer novos fungos, tá bom? E nós temos diversidade. Existem vários tipos de fungos, mas nós vamos caracterizar 3 desses tipos. Os bolores, pessoal, os bolores são os mais conhecidos pela gente, que é o famoso mofo.
Nós podemos encontrar eles no pão, né? Quando o pão passa muito tempo em casa e você não se alimenta, ele começa a fazer bolor, né? Em frutas que ficam muito tempo do lado de fora, você começa a observar. Isso aqui ele é tóxico para o corpo humano. Aqui é uma laminazinha de laboratório que você pode observar os bolores, tá certo? Nós temos as leveduras. As leveduras são esses seres aqui que eles são unicelulares e eles retiram o seu alimento através da fermentação. Então essa é a principal característica das leveduras, elas fazem a fermentação. Então através da fermentação da levedura nós podemos utilizar na indústria alimentícia, na produção da cerveja, por exemplo, na produção de cachaça, na produção de bolo, fermentação do bolo, tá bom? Então a levedura, elas são usadas diariamente em compostos alimentícios e de alcoólicos também, tá? Nós temos os cogumelos e as orelhas de pau, que são pluricelulares. Esse a gente conhece, dá pra ver na natureza. Esse aqui é mais raro aqui pra gente, mas ainda tem locais que tem. Esse aqui é o mais comum, tá bom? É uma estrutura reprodutora de frutificação, que corresponde à porção visível do fungo. Esse aqui é o corpo de frutificação do fungo, tá bom? E essas espécies são altamente tóxicas, porém algumas delas são comestíveis, como o champignon, por exemplo. Bem, como eu disse, os fungos são decompositores, então eles fazem parte da cadeia base dos seres vivos. Então eles precisam existir para existir uma cadeia alimentar fechada e tranquila, tá bom? Como eu disse, alguns fungos são comestíveis, como por exemplo o shiitake, o champignon, shimeji, e alguns são feitos fazem até queijo, como o queijo gorgonzola e o blue cheese, tá bom? Outros são utilizados na fabricação de bebida, como cachaça, cerveja, vinho, champanhe, e de pães através da fermentação. Também são utilizados como fonte de antibiótico, então eles se utilizam dos fungos para a produção de penicilina, tá bom? E os fungos nos trazem algumas doenças, como eles são as micoses e pé de atleta, né? Que é a micose e a frieira, pé de atleta, né? Então, pessoal, a falta de higiene na região dos pés, nas mãos, nas extremidades, pelo corpo, também colabora muito. Então você precisa ter uma higiene, sabonetezinho, né? Para poder evitar esse tipo de doença, tá bom? E essas são as minhas referências, e tenham todos uma excelente noite.